Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, seja com todos os irmãos e irmãs. Amém. Como vocês estão? Como passaram a semana? Com o avanço dessa pandemia, nós precisamos estar mais atentos e mais cuidadosos. Porém, não podemos nos entregar ao pânico, ao desespero, nem tampouco ao desleixo. Precisamos continuar firmes, pedindo a Deus que esse mal passe, que esse mal se dissipe. Precisamos ficar tomando conta de nós e das pessoas que nós amamos e orando a Deus, intercedendo tanto pelos infectados como pelas famílias enlutadas. Abra sua Bíblia no Salmo de número 128 para a nossa meditação de hoje. Como fazemos sempre, abra a Bíblia, leia comigo, não deixe de ler, leia comigo e depois deixe a Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar a exposição do texto bíblico. Vamos lá? Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebanhos de oliveiras, à roda de sua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Verás os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós nos encontramos na tua presença e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que nos auxilie com o teu Espírito Santo, que nos faça enxergar as verdades contidas nesse texto e possamos ser transformados pela tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do próprio Jesus, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, estamos mais uma vez diante de um dos salmos das romagens. Vocês estão lembrados o que é isso? O salmo da romagem é aquele salmo que os irmãos cantavam quando estavam indo para o templo em Jerusalém. Lembrem que só existia um templo, o templo de Jerusalém. Os irmãos, então, muitas vezes saíam de suas vilas, de suas casas, de suas cidades, caminhavam, às vezes, dias para conseguirem louvar, adorar e cultuar a Deus no seu santo templo. Nessa oportunidade, nessa jornada, nessa caminhada, eles cantavam esses salmos. Tendo dito isso, vamos entrar então na leitura do próprio salmo. Veja aí versículo 1. Leiamos juntos o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiramente, irmãos, nós precisamos desmistificar a palavra temer neste texto. Temer ou temor? Nós vivemos numa sociedade que é altamente violenta. Desde criança, fomos acostumados a assistir programas e desenhos animados que promoviam a violência. Os pais, por exemplo, nos ensinavam a ter medo. Medo de escuro, medo de barata, medo do boi da cara preta, medo do bicho-papão. Eu lembro de que nos parques de diversão, havia lá um carrinho
um brinquedo chamado bate-bate. Era um automóvelzinho, mas a diversão dele era bater, colidir, chocar, ao invés de dirigir. Vivíamos e vivemos numa sociedade civilizada, porém com valores bárbaros. O que imperava, e muitas vezes impera, é a força, é a intimidação, o medo como forma de se impor sobre o outro. É interessante que na igreja não era diferente. Na igreja, muitos pregadores, muitos pastores apresentavam a seus ouvintes uma face de Deus, ou a face de Deus, como um Deus de justiça, como um Deus de juízo, como um Deus castigador. E muitas vezes era apenas isso que sobrava. A ideia de que Deus está pronto para punir, está pronto para corrigir, está pronto para castigar. Assim, muitos fiéis eram levados a ver Deus dessa maneira. Eram levados à religião do medo. Se nós começarmos assim, lembramos que algumas pessoas tinham medo de fazer isso ou aquilo. Tinham medo de se comportar desta maneira ou de outra. É como se o olho de Deus estivesse em cima deles. Mas na primeira vez, na primeira oportunidade, que eles entendiam que Deus tinha tirado o seu olho de cima deles, eles voltavam e de maneira terrível pecavam e muitas vezes se entregavam ao pecado. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é reconhecer a sua divindade. Temer a Deus é honrá-lo. E não simplesmente chorar, se emocionar e fugir da sua presença. Não, Senhor. Isso aí pode ser qualquer coisa. Pode ser temor, no sentido de medo. Muita gente foi criada tendo medo de Deus. Eles agem diferente do jovem José. Lembram de José? José, filho de Jacó, que nós chamamos de José do Egito. Na verdade não, viu? José que estava no Egito. José no Egito. Pois lá no Egito, irmãos, na casa de Potifar, a mulher de Potifar se encantou por José. Tentou seduzi-lo e lhe fez uma proposta indecente. José, então, cheio do temor a Deus, respondeu: pois como cometeria eu tamanha maldade e como pecaria diante de Deus? Ou como pecaria contra Deus? Ele estava longe de casa, longe da família, longe dos seus rituais religiosos, mas ele sabia que Deus que havia poupado a sua vida, Deus que tinha trazido naquele caminho, Deus não merecia tamanha afronta. Ou seja, José temia a Deus. A vontade de Deus é que o homem o tema, o adore, o cultue, o louve. Essa vontade que nós temos em adorar a Deus, em servir a Deus, em agradar a Deus, se chama temor. Isso é temer a Deus. E temer a Deus implica também em andar em seus caminhos. Ou seja, essa vontade, esse desejo, essa disposição que Deus fez nascer no nosso coração, nos impulsiona a ter uma vida prática, andar nos seus caminhos. Quem teme a Deus faz a sua vontade.
Quem teme a Deus segue os seus passos. Quem teme a Deus imita as suas ações. Quem teme a Deus observa as suas ordenanças. Quem teme a Deus guarda os seus estatutos. Quem teme a Deus guarda os seus mandamentos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Como eu posso saber se eu e você podemos ser encarados, considerados como homens e mulheres que temem a Deus e que andam nos seus caminhos? O próprio Salmo responde isso, apresentando umas dessas características de quem teme a Deus e de quem anda nos seus caminhos. Em primeiro lugar, o homem ou a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é um exemplo no seu trabalho. Veja aí o versículo 2. Leamos juntos, versículo 2. Vamos lá? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Há cristãos que ainda hoje compreendem que a vida cotidiana, que a sua vida comum é desvinculada da sua vida espiritual. Eles escolhem uma profissão baseados nas oportunidades que a vida lhes oferece. Ou são encantados pela chance de ganharem mais e mais dinheiro ou de alcançarem a fama e os insucessos. Há outros cristãos que carregam o estigma do trabalho como proveniente do castigo do pecado. Dessa forma, o trabalho está associado ao fardo, ao cansaço, à fadiga, à tristeza e à revolta. O cristão verdadeiro vê o trabalho como bênção de Deus, como oportunidade de servi-lo e agradá-lo em algo que é tão fundamental. Você poderia dizer, o trabalho é um ministério. Por isso, ele não carrega fardo. Pelo contrário, ele exala prazer, exala felicidade. Ele é feliz. Não trabalha acabrunhado, insatisfeito, maldizente. Ele serve a seu patrão e a seus clientes como se estivesse prestando um serviço a Deus, a quem ele deverá prestar conta de seus atos. Ele come do suor das suas mãos. Isso é, ele não se corrompe e não se deixa corromper. Ele honra a sua palavra e os seus negócios. Não suborna e nem aceita suborno. Não pratica negociatas fraudulentas, nem intimida, nem se deixa intimidar ante as ameaças. Ele sabe a quem serve e sabe a quem terá que dar contas. Pelo amor de Deus, a Bíblia não está falando aqui de alienação. Não estou falando disso. Nem de que o trabalhador não tem direito de lutar pelos seus direitos ou por melhores condições de trabalho. Não estou também desconsiderando que há momentos, há dias, há situações que, devido aos problemas, o trabalhador não esteja bem-humorado. Mas é inadmissível, irmãos, que um trabalhador crente seja resmungão, corrupto, bandido ou maldizente. Feliz serás, comerás do trabalho das tuas mãos. Em segundo lugar, como o homem ou a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, serve de exemplo,
ele é um exemplo em sua família. Veja aí, versículo 3. Versículo 3, leiamos juntos. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Com a mudança do tempo, com a mudança da sociedade, com a mudança das relações sociais durante os séculos, muitos foram mergulhando de cabeça em algumas ideias, em algumas premissas, como não é bem assim. Os valores mudam. Isso agora é politicamente correto. E muitas formas propõem uma mudança dos valores cristãos, do nosso código de ética e de moral, as Escrituras, do Velho e do Novo Testamento. A família é coisa séria para Deus. O cristão vigia por si e por sua família. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Se o cristão é casado, se ele é casado, ele é amoroso e atencioso com sua esposa, a quem lhe dedica a vida e o tempo, tratando-a como rainha. Se ele ainda é solteiro, ele dispensa a seus pais e a seus irmãos a atenção, o amor e a obediência, a honra que lhes é devido. Se ele é pai, a Bíblia diz, teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Ele, como pai, é um exemplo de piedade, de honestidade, de carinho e de atenção. Acompanha o crescimento e o desenvolvimento de seus filhos. Ele trabalha dando exemplo de honestidade e de honra. Observe que nesta parte da mensagem eu dei ênfase à figura masculina, igualzinho como está no texto original. Não por achar que a mulher esteja em segundo plano, mas por ter a certeza, a convicção de que há um compromisso maior e uma exigência maior de Deus em relação ao homem diante da família. Todos os textos bíblicos que falam sobre a vida no lar, falam do papel do marido, falam do papel da esposa. E quando nós comparamos, percebemos que Deus, ao contrário do que a nossa sociedade ensinou a vida inteira, Deus nos deu uma responsabilidade maior em relação às nossas famílias. Que Deus nos dê graça, meu irmão, para que nós possamos dar conta da nossa família, da nossa esposa e dos nossos filhos, com alegria, com prazer e não com tristeza, nem com amargura. Amém. Em terceiro lugar, o homem ou a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é um exemplo de devoção. Vejam aí, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. 4, 5 e 6. Leiamos juntos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Parece, irmãos, que nós voltamos para o versículo 1. E estamos falando novamente de temer ao Senhor. Agora, no sentido restrito de adorá-lo e cultuá-lo.
Falar do Monte Sião é falar de Jerusalém. Falar de Jerusalém é falar do templo. Como já explicamos lá na introdução, falar de culto, falar de adoração. Na verdade, o templo simbolizava apenas um lugar, mas simbolizava a presença de Deus. O templo era um local, mas Deus não estava e não está limitado a um local ou a um espaço. O verdadeiro cristão adora a Deus em sua casa, com sua família. Adora no caminho para o trabalho. Adora na jornada e adora no santuário. Hoje, muitos estão chorando porque os templos estão fechados. Muitos de nós estamos em prantos por causa disso. Sei até que alguns têm arranjado uma forma de burlar a quarentena e se reunir de forma escondida ou com menos pessoas, expondo-se e expondo os outros ao contágio. Mas hoje eu não quero tratar disso. Estamos chorando a falta do culto público no templo. Mas sejamos sinceros, irmãos. Quantos de nós negligenciamos o culto público por causa do trabalho ou outras atividades que poderiam ser feitas em outra hora? Quantos de nós negligenciamos a escola bíblica ou o culto para fazermos trabalhos da escola ou pesquisa da faculdade que poderíamos ter feito durante a semana e não fizemos? Quantos deixamos de ir para a igreja com a família para irem atrás de campanhas políticas e de discussões ideológicas, quando deveríamos empenhar o nosso tempo para evangelizar, para discipular os novos convertidos, para confortar os aflitos, para assistir os idosos, para visitar os fracos na fé. Não estou, irmãos, de novo dizendo que o cristão deva viver alienado de todas essas outras coisas que eu falei, do trabalho, da escola, da faculdade, da vida política, dos compromissos civis. Mas Deus está nos advertindo que o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, ele tem um compromisso com Deus e com o seu culto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diante disso que você ouviu, diante da leitura do texto sagrado, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Será que eu e você podemos ser considerados homens bem-aventurados e homens que temem ao Senhor e que andam no seu caminho? Como está a minha vida, meu irmão? Como é que está a sua vida, minha irmã? Como é que nós temos nos comportado dentro de casa, com pai, mãe, esposo, esposa, filhos e filhas? Como é que eles nos veem e como é que nós somos dentro de casa? Como é você no trabalho, meu irmão? O que é que seu chefe e seus colegas dão testemunho de você? O que é que eles falam de você? Meu irmão, como é que está a sua vida na igreja? Como é que está ou como é que estão os seus compromissos diante de Deus e de sua obra? Se você está bem, glória a Deus por isso. Mas se você percebe que tem alguma coisa, algum item que ainda precisa mudar, hoje é o dia. Hoje é o dia da mudança. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais
o vosso coração. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Vamos orar? Eu gostaria de orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque somos fracos, somos falhos, muitas vezes temos sido infiéis, não cumprimos a tua vontade como o Senhor requer de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe. Nos faça voltar ao primeiro amor. Nos faça voltar à prática das primeiras coisas. Nos faça, Senhor, tomar conta das nossas atividades seculares, que sirvamos ao Senhor em todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a preservar, a salvar, a cuidar, a proteger a nossa família. E antes de qualquer coisa, nos faça te servir melhor, não somente em palavras, mas em ações. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Lhe dê uma boa semana e que em breve possamos estar juntos novamente. Amém.